E aí, saudade de mim? Tô chegando aí de novo para dar aula para vocês, tá bom? Bom, gente, na última aula a gente falou sobre Mesopotâmia, né? E hoje nós vamos continuar o assunto dos povos do Oriente Médio, tá? Hoje a gente vai falar sobre fenícios e já vou dando a informação que eu vou passar o exercício, tá ali já tirei a foto e vou mandar aí com base nas informações do vídeo, mais as informações do livro, dá para você responder de boas, tá? Então, fica tranquilo, relaxa aí que dá certo, tá? Então, indo direto ao assunto, tá? Quem são os fenícios? Os fenícios, eles habitaram uma região do leste do Oriente Médio, tá? Mas antes da gente falar da região, vocês precisam saber o seguinte: esse povo chamado de fenício, ele é um dos muitos povos que estão dentro do que a gente chama de povos semitas. O que é isso? Bom, talvez algum dia na sua vida você escute o termo antissemita. Antissemita seria uma pessoa que tem preconceito com os semitas. E normalmente você associa isso a judeus, né? Porque judeus é um povo também semita. Então, dentro desses povos semitas, se tem os judeus, se tem os hebreus, se tem os assírios, os aramaicos e os cananeus, que são os fenícios, né? Os fenícios, eles são conhecidos também como cananeus. Para eles, eles eram cananeus. O nome fenício é mais um nome atribuído pela Grécia. É um nome que a Grécia deu a eles, tá? Então, eles vão habitar naquela região que é no leste do Oriente Médio. Só que aquela região tem uma particularidade interessante. É uma região que é muito estreita e o solo não é muito bom para agricultura. Nem se tem um local adequado, né? É só montanha de um lado e árvore. Então os fenícios eles tiveram que se adaptar a um modo de ganhar dinheiro, um modo econômico que fosse interessante, já que a agricultura não era uma opção. Então o que eles fizeram? Pô, a gente tem árvore com força, velho, vamos construir barco, né, mano? Aí eles pegaram, construíram barcos e começaram a dominar a via marítima. Então se tem um domínio muito grande da navegação por parte dos fenícios, certo? Eles dominam aquela região. Tanto é que o pessoal fala e chama aquilo de talassocracia, ou seja, domínio da navegação. Todo o comércio ali era dos fenícios. Ele tanto que fez que ele dominou praticamente aquela região e impedia a galera de crescer, tá? É, mó louco, né? Outra coisa, os fenícios também, eles tinham várias cidades, tá? Essas cidades, elas eram independentes, cada uma tinha seu governante e cada um, o cara mandava. Então a gente chama isso de cidade-estado. Quando uma cidade é independente de outra, ela é uma cidade-estado. E isso quer dizer que o poder é descentralizado, ou seja, não tem um rei, tá entendendo? Cada governante da sua cidade vai dar leis próprias para ela. Então, os caras eram chamados de fenícios, mas eles não tinham um rei. É como se cada cidade tivesse seu próprio governador, digamos assim, tá bom? Então, esse poder é chamado de descentralizado. Então, até agora eu te dei que informações? Onde fica, qual o tipo de governo, que é descentralizado e de estado, o tipo de comércio, que é via navegação, né? Já te disse, e que eles fizeram cidades importantes, né? Como Biblos, Sidon, Trípoli e. Deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome da cidade. Tiro. Tá. Além disso, eles colonizavam. Tá, agora eu te dei outra informação. Eles eram colonizadores. Sim, eles foram para regiões fora dessa região deles aí. Então eles fundaram cidades como Cartago, muito importante para se lembrar. Desculpa, gente, o celular tava caindo aqui, tá? Cartago, como Palermo, Ibiza e Gades, tá? Então os caras colonizavam muito bem, então eles expandiram seu governo também, né? Então, outra coisa, ok, eles eram muito bons no comércio, mas o que é que eles comercializavam, professor? Talvez você não tenha dito. Olha, eles comercializavam especialmente artesanato, já que eles não tinham agricultura muito boa. Então, pô, o que é que a gente vai fazer, velho? Vamos fazer vidro. Só que a gente não vai fazer só vidro, vamos fazer o melhor vidro. Então eram comerciantes, mas principalmente de uma concha, de uma tinta, de uma. É porque eu sou biólogo, eu não vou dizer o nome do bicho para vocês. Vou dizer, tá, uma
de uma concha mesmo, de uma criatura chamada Murex. Então aquilo era uma tinta que era produzida que ali eles ganharam dinheiro. Pá. Então lembra, outra informação que eu te dou, o comércio deles era de artesanato, principalmente baseado em vidro e Murex, na pintura, né, dessa tinta. E só conseguia comprar quem tinha bastante dinheiro. Isso é uma característica interessante, né? Tá, outra coisa interessante que todos os governos, até agora que a gente viu, é que o comerciante ele sempre estava no elo mais baixo da cadeia. Então, tipo assim, se você é comerciante, melhor ser escravo, praticamente algumas vezes. Ou não é muito diferente de escravo. Você não é ninguém. Comerciante era muito mal visto pelas sociedades, não aqui nos fenícios. O comerciante ele ganhava dinheiro e ele era muito bem visto. Por quê? Ele é o principal meio de dinheiro aqui nos fenícios. Olha que nos outros não era agricultura. Aqui não, aqui ele começa a ter papel importante, porque ele é o principal meio de ganhar dinheiro para os governantes, né? Já que ele trazia dinheiro para dentro das cidades. Então aqui é outra coisa também. A maioria das sociedades que a gente viu até agora era estamental. O que é isso, professor? Estamental quer dizer uma sociedade que não muda. Tipo, se você nasceu pobre, você não vai ficar rico. Se você nasceu escravo, você vai ficar escravo. Se você é comerciante, você não vai melhorar, tá entendendo? Aqui nos fenícios não. Se você poderia nascer mal, mas se você fosse pro comércio e fosse muito bem, você poderia ganhar bastante dinheiro. A sociedade deles não era estamental. Bem interessante isso. Ah, professor, e agora a gente entra em outro ponto. Qual era a religião desses caras? Esses caras eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. Só que um deles é bem importante porque ele aparece em um dos evangelhos, né? Se você leu a Bíblia, né? Que é Baal. Aquele que... O Elias, o profeta Elias, ele treta lá com os servos do Baal, né? Então, só mais um exemplo que aquele povo era os fenícios, né? Que, até porque a região onde os fenícios viviam, que era Canaã, né? E Canaã, para a Bíblia, é a terra prometida. O que Javé prometeu aos hebreus era essa terra onde os fenícios estavam, tá bom? Só para lembrar. Tá, os fenícios eles também são conhecidos por quase destruírem o Império Romano. Olha só, velho. O Império Romano dominava tudo. E tipo, os fenícios quase conseguiram. Lá em Cartago teve uma batalha muito interessante, quase destruiu Roma. Então, um dos grandes generais de cartagineses, né, daquela região, ele fez um plano, né, de pegar Roma desprevenida. Aí o general de Roma ele falou que os caras vão vir pelo mar, né, velho? Os caras são navegadores, vamos fazer um cerco ali no mar e impedir deles pegarem a gente de surpresa. Só que aí os caras dos fenícios, os caras disseram, não, vamos pelo mar não. Eles sabem que a gente vai pelo mar. Vamos por cima. Vamos lá pela Espanha. Eles subiram na Espanha, foram por umas montanhas geladas ali na Itália, não se deram muito bem, né? Muita gente morreu. E chegaram ali pegando os romanos de surpresa, né? Mas aí os romanos, eles vieram por aqui, então a gente vai aproveitar também. A melhor defesa é o ataque. Vamos atacar Cartago. Aí começou aquilo, aí começou uma briga de cachorro grande e acabou que os fenícios perderam, né? Uma coisa interessante é que quando eles subiram ali na Espanha, os fenícios que não eram bestas nem nada, né? Chegaram ali, que tem muita gente que era dominada pelos romanos, né? Aí eles, galera, vocês não gostam do romano? A gente também não gosta. Vamos dar um piau neles ali. Aí juntou com a galera e foi, né? Infelizmente eles perderam, infelizmente. Vai saber o que poderia ter acontecido, né? Então é só mais um exemplo de como Cartago caiu. E com a caída de Cartago, praticamente declinou todo o domínio fenício, tá bom? Bom, mas assim, o mais importante que você tem que lembrar sobre os fenícios, que talvez seja o grande marco deles na história, é o intercâmbio cultural a partir da leitura. Tá? Por quê, cara? Você tem que imaginar o seguinte, eles eram comerciantes, faziam comércio com todo mundo, né? Pensa como era falar com todo mundo. Várias línguas diferentes, dialetos diferentes. Só os egípcios ali tinham 600 caracteres diferentes. Tipo assim, a gente tem 20 e tantas letras. Os egípcios tinham 600 para tudo. Então, tipo assim, o que é que os fenícios fizeram? Galera, vamos criar um jeito mais fácil da gente se comunicar.
Então eles criaram um alfabeto fonético. Tipo assim, alguma coisa que o falar eu conseguia expressar. Deixa eu ver qual é a página aqui. No 73, tá? Eles fizeram ideogramas simples. Então, tipo assim, quando eu falar A, eu consigo imaginar um A na minha cabeça como ele é escrito. Então, basicamente, foi mais ou menos assim. Apesar de que nos fenícios não era esse alfabeto da gente ainda, tá? Quem vai criar vogal são os gregos. Mas eles conseguiram trazer essa escrita, fazer uma leitura muito mais fonética. Então, tipo assim, se os egípcios tinham 600 letras, ideogramas, que seriam tipo assim, um desenho para significar cada coisa, os caras tinham 20. Tá entendendo? Muito mais simples. Por exemplo, eu tenho o meu alfabeto, aqui, o nosso alfabeto no caso, árvore. Eu não preciso desenhar uma árvore para saber que aquilo é uma árvore. Eu escrevo. É muito mais fácil. Então, tipo assim, é fonético. Eu leio árvore e consigo falar. E qualquer outra língua no mundo consegue falar. Mesmo que com dificuldade. Por exemplo, um americano falando árvore. Árvore lá acho que é tree. Eles vão falar aqui árvore. Mas ele consegue falar. Entende o que eu estou dizendo? Espero que você tenha entendido basicamente o que eu estou querendo falar. Então, a utilização de sinais que davam para ser falados em sons facilitou todo o comércio para aquela região. Então, assim, vamos fazer um grande apanhado do que a gente viu hoje. A localização dos fenícios, que é naquela região de Canaã, que é no leste do Oriente Médio. Eles dominaram o mar, eram grandes navegadores e a sua economia era principalmente o artesanato. O seu poder era descentralizado, cada cidade-estado tinha um governante, eles eram politeístas, vários deuses. Teve uma guerra entre Roma e os cartagineses, que faziam parte dos fenícios, e assim declinou o governo não, o domínio fenício, e o seu grande ponto na história não foi a perda para Roma, mas sim o intercâmbio cultural a partir de um alfabeto fonético que conseguia ser falado, o que facilitou muito a sua troca de materiais, sua compra e venda, certo? Então é isso aí, galerinha. Tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. E a gente se vê na próxima semana falando sobre Hebreus. Não tem problema, tirem dúvidas comigo. Valeu!